Quando o universo foi criado, Ele estava lá. Tudo que existe foi feito por intermédio dele. Ele é eterno, perfeito, santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é parte da Trindade. Ele é o Cristo, o ungido, o escolhido para nos salvar e nos dar a melhor vida que podemos ter. A vida que vem dele mesmo. Ele é Jesus. No momento oportuno, chamado plenitude dos tempos, Jesus se despe de toda a sua glória, deixa o seu trono à direita do Pai e assume a forma humana. Ele é gerado neste mundo no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele nasce totalmente homem e totalmente Deus, com a maior e extraordinária missão: transformar pessoas perdidas e condenadas em filhos de Deus. Estes são os atos de Páscoa. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus cresceu num pequenino vilarejo chamado Nazaré, na família de Maria e José. Ao completar 30 anos, é batizado no Rio Jordão por João Batista e inicia o seu ministério público. Por onde Jesus passava, cegos voltavam a enxergar, coxos começavam a andar, leprosos eram purificados e até os mortos eram ressuscitados. O reino de Deus havia chegado.
Jesus teve conversas notáveis que foram registradas para nós nas Escrituras. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, um dos principais mestres judeus daquele tempo, procura Jesus à noite. A fama de Jesus aumentava cada vez mais e o ódio dos líderes religiosos crescia. Mas Nicodemos não pôde mais ignorar aqueles sinais. Ele precisava falar com Jesus, mas não imaginava que a conversa se revelaria tão diferente do esperado. Esse encontro de Jesus com Nicodemos é um dos mais especiais que nós encontramos nos evangelhos. Porque Jesus tem com Nicodemos uma das conversas, dos diálogos mais profundos e esclarecedores a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus deixa claro aqui a Nicodemos que a nossa salvação não é fruto do nosso conhecimento ou das nossas boas obras, dos nossos atos de justiça, não. A salvação eterna em Cristo Jesus é fruto de uma ação poderosa do Espírito Santo dentro dos nossos corações, gerando uma nova vida. Jesus diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos então pergunta: como é que isso é possível, Senhor? Como é que eu faço para nascer do Espírito? Como é que eu faço para que o Espírito Santo gere essa nova vida em mim? Jesus responde que é pela fé. É pela fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por todos e por cada um de nós. Um outro fato interessante desse encontro de Jesus com Nicodemos é que Jesus profere a Nicodemos uma palavra que, sem dúvida alguma, ficou conhecida como um dos versículos mais lembrados da Escritura Sagrada, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Algum tempo depois, passando por Samaria, Jesus encontra uma mulher junto ao poço de Jacó. Indo contra todos os costumes da época, Jesus se dirige a ela e inicia uma conversa que mudaria para sempre a vida daquela mulher e de todo o seu vilarejo. Jesus faz a revelação mais importante para aquela mulher. Ele lhe diz que é o Messias, o ungido de Deus que havia sido profetizado por todo o Antigo Testamento. Aquele que viria para salvar o seu povo dos pecados dele e trazer a vida. Um dos momentos mais dramáticos do ministério de Jesus acontece quando os líderes religiosos começam a tramar formas de desacreditá-lo diante do povo. Um dia, eles arrastam uma mulher que havia sido pega num ato de adultério e a levam até Jesus. Eu me coloco no lugar da mulher adúltera. Na verdade, eu vejo que ela nos representa. Uma mulher falha, pecadora, culpada e condenada à morte. Mas também uma mulher que foi livre e liberta da condenação. E também surpreendida com a atitude de Jesus. Ele, o único que não tinha pecado e que poderia condená-la, não a condenou. Ele a livrou, ele a salvou. E ele fez isso porque ele pagou o preço do pecado dela. Sim, ele mesmo se entregou para pagar o pecado dela e não deixar com que ela fosse condenada. E foi isso que ele fez comigo e com você. Ele pagou o preço do meu e do seu pecado. E é por isso que hoje nós somos livres de toda condenação. Após 3 anos de ministério público,
chega o momento mais desafiador e importante para Jesus. Ele sabe que a única forma de livrar-nos de uma vida de escravidão e juízo, satisfazendo a justiça divina, é Ele próprio, assumindo o nosso lugar e recebendo a sentença pelos nossos pecados. E a sentença é a morte. O grande e justo juiz, que tem o seu trono à direita de Deus Pai, não apenas assume a nossa forma humana, como também decide receber a punição da lei em nosso lugar. Foi numa Páscoa que isso aconteceu. Na noite de quinta-feira, Jesus e seus discípulos se reúnem para celebrar a Páscoa judaica com uma ceia. Todos estão alegres, mas Jesus sabe que a sua hora estava chegando. Judas Iscariotes também já está decidido a traí-lo. E Jesus, de quem ninguém podia ocultar nada, já sabia disso. Aquele que me recebe, recebe também aquele que me enviou. Mas eu afirmo que um de vocês irá me trair. Como assim, mestre? O senhor não está achando que sou eu, está? Mestre, somos seus amigos. Estamos juntos há tanto tempo. Mesmo assim, é possível que um de nós te traia. Quem seria? Amigos, no grande banquete da Páscoa, não há lugar para uma conversa assim tão triste. Vamos comer e festejar. Quem irá me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. O Filho do Homem será morto, conforme dizem as Escrituras. Mas ai daquele que o está traindo. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Mestre, o senhor acha que sou eu? Quem está dizendo isso é você mesmo. A partir desta noite, o pão que comemos representará o meu corpo, e o vinho que bebemos simbolizará o meu sangue, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue da nova aliança, feita por Deus com o seu povo. E eu afirmo que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês, novamente, um vinho novo no reino do meu Pai. Aquilo que você pretende fazer, faça logo. Naquela mesma noite, Jesus vai até o Getsêmani com seus amigos, um jardim onde sempre se retirava para orar. Ali, ele derrama seu coração ao Pai, em grande sofrimento por aquilo que estava prestes a vivenciar. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o preço terrível que teria que pagar para livrar-nos da condenação eterna e, por livre vontade, decide entregar-se. Quando os soldados chegam com Judas para prendê-lo, Pedro se levanta para defendê-lo, mas Jesus faz uma declaração surpreendente. Vocês vêm contra mim com espadas e porretes, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias estive com vocês no templo, e é assim que vocês me prendem. De fato, é chegada a hora das trevas. Agora vão matar nosso mestre. Vocês estão enganados. Ninguém tira a minha vida,
eu a dou por minha vontade. Eu tenho autoridade, tanto para entregar, como para reaver a minha vida. E essa autoridade eu recebi do meu Pai. Esta é a minha decisão, de amar até o fim. Jesus poderia impedir a sua prisão e sua consequente morte a qualquer momento. Mas a cada segundo, o que o movia em direção à cruz era a sua inabalável obediência ao Pai e o seu profundo amor por nós. Jesus, o justo juiz, é colocado na posição de réu. O Rei do Universo está sendo julgado por pecadores. Viveu uma vida perfeita, mas ainda assim foi condenado à morte mais humilhante, reservada aos piores transgressores da lei, a morte de cruz. Jesus foi severamente açoitado, espancado e humilhado. Como fora profetizado, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabia o que era sofrer. A hora havia chegado. O sacrifício definitivo seria oferecido. Mais uma vez, Jesus podia fazer tudo aquilo parar a qualquer momento. Não eram os pregos que o prendiam à cruz. Era o seu amor. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário
Eu fico impressionado e impactado com os últimos acontecimentos da vida de Jesus. E pensar que tudo começou numa mesa, num banquete, com farta comida e muitos amigos à volta da mesa. Para pouco tempo depois, apenas alguns dias ou algumas poucas horas, terminar crucificado, terminar pregado numa cruz, dando a sua própria vida em favor daqueles que o rejeitaram. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia, quantas lutas passou o nosso Salvador amado. Ele morreu oferecendo o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue, dando assim a vida e a salvação a mim e a você. É um amor praticamente incompreensível pela lógica humana. E pensar que Jesus passou por toda aquela luta, porque amou de maneira tão especial e incondicional pecadores, mesmo ele não tendo cometido qualquer pecado, mesmo ele não sendo pecador. Ele deu a vida pelos pecadores, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sofrimento foi muito grande, mas o preço foi pago. Jesus morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos salvação, vida eterna e recebêssemos o perdão pelos nossos pecados. Celebramos sim a morte de Jesus, mas reconhecemos ao mesmo tempo que a grande notícia da ressurreição está prestes a chegar. O sacrifício foi feito, a culpa foi levada, mas a morte não pôde resistir ao poder de Jesus. Ao terceiro dia, um domingo, Jesus vence a morte e ressuscita. O túmulo estava selado com uma grande pedra e guardas romanos vigiavam o sepulcro durante aqueles dias. Mas quando Maria Madalena e os discípulos vão até lá, o que encontram é o túmulo vazio. Jesus venceu a morte. Ele vive. Morte, ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi completamente pela vitória. Eu venci a morte e estou vivo. Eu decidi entregar a minha vida por você e te amar até o fim.
Essa é a história da Páscoa. O Deus que se tornou homem e morreu para nos salvar. Sem Jesus, os nossos erros e pecados nos condenam. Vivemos uma vida sem sentido e esperança, longe de Deus. Mas o grande amor de Jesus o levou ao sacrifício em nosso lugar. A sua morte e ressurreição trazem perdão e nova vida a todos aqueles que creem nele. Nessa Páscoa, Deus está te chamando para andar com ele, numa vida totalmente restaurada pelo poder de Jesus. Você pode experimentar isso agora mesmo, falando com Deus, pedindo perdão pelos seus erros, crendo que Jesus pagou por todos eles na cruz. Você pode ser livre hoje e experimentar a alegria que só Ele pode dar. Que a vida de Jesus restaure a sua vida neste dia. Se é isso que você deseja, ore comigo neste momento. Diga assim: Senhor Deus, eu creio nessa história de Páscoa. Eu creio que o Senhor Jesus, Filho de Deus, veio dos céus e se tornou um ser humano, viveu aqui uma vida perfeita e morreu naquela cruz, e Ele fez isso pelos meus pecados. Eu sei que sou pecador, eu sei que tenho tantos erros na minha vida que me condenam, mas eu quero, neste dia, receber o Teu perdão, este perdão que vem para a minha vida através do sacrifício de Jesus que pagou pelos meus pecados. Eu quero viver uma vida nova com Jesus neste dia. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor.
Talvez você já conhecia essa história. Talvez você já caminhe com Jesus. Mas se nessa Páscoa, ao relembrar toda essa história de amor, você entende que precisa se reconectar com o Senhor, renovar o seu compromisso com Ele, você pode fazer isso neste momento. Que a Páscoa seja o tempo de um renovo para a sua vida com Deus. Ele está de braços abertos para que você caminhe em intimidade com Ele. Lembre-se, somente na presença de Deus há plenitude de alegria. Somente com Jesus você experimentará a paz verdadeira. Somente com Ele a vida nova para você. Que todos os dias da sua vida sejam vividas a partir desses atos de Páscoa. Deus te abençoe.